28 de outubro de 2025. A mente. Rockefeller e o Banco das Sombras. Atrás de portas fechadas, 19 homens sem voto decidem o destino de bilhões de pessoas. Nenhum governo os controla. Nenhum povo o elegeu. Todos trabalham para uma instituição envolta em mistério. O Bank for International Settlements, ou simplesmente BIS, o Banco de Compensações Internacionais, fundado em 1930, em plena turbulência econômica entre as duas guerras mundiais. Desde então, tornou-se o cérebro invisível do sistema financeiro global, um poder acima dos governos, acima das leis. A história dessa instituição ganhou luz apenas em maio de 2013, quando o jornalista Adam Lebor lançou Tower of Babel, a primeira investigação profunda sobre o banco mais secreto e poderoso do planeta. Até então, o BIS era um nome que soava distante, desconhecido até para os economistas e jornalistas especializados. E isso não era por acaso. Seu poder depende justamente da obscuridade. Quanto menos se fala dele, mais livremente ele age. O BIS é conhecido como o Banco Central dos Bancos Centrais. Reúne as 63 maiores autoridades monetárias do mundo, do Federal Reserve norte-americano ao Banco Central Europeu, passando pelo Banco do Japão. É nesse pequeno círculo que se decide a política monetária que influencia juros, inflação e crises financeiras globais. Suas reuniões são secretas, suas atas nunca publicadas e seus membros gozam de imunidade soberana. O prédio do BIS, em Basileia, na Suíça, é considerado território internacional, com política própria e total independência jurídica. Um país dentro de outro país. Como explica a ex-funcionária do governo americano, Catherine Austin Fitts, a linguagem dos banqueiros centrais é feita para confundir. Você nunca explica claramente o que vai fazer. Fala em círculos. O ex-presidente do FED, Ben Bernanke, tornou-se o retrato dessa ambiguidade. Quando questionado sobre impressão de dinheiro, tergiversou, deixando o público ainda mais perdido, exatamente como pretendido. O poder do BIS não está em seu tamanho. Seu balanço é apenas uma fração do Federal Reserve, mas em sua invisibilidade. Por operar em segredo, pode movimentar somas colossais sem deixar rastros. Críticos afirmam que trilhões de dólares podem ser desviados ou estacionados discretamente em seus livros contábeis, fora do alcance de qualquer auditoria. Seja mito ou realidade, uma coisa é certa. O BIS nasceu para coordenar e controlar o fluxo global de dinheiro, e desde 1930 faz isso nas sombras. Alguns o veem como o cérebro financeiro de um futuro governo mundial, outros como um guardião da estabilidade econômica. Mas talvez, no fim, seja apenas o mesmo jogo de sempre. Poder concentrado nas mãos de poucos, invisível aos olhos de todos. O Banco da Guerra, a ascensão do BIS e o ouro de Hitler. 1918. A Primeira Guerra Mundial termina. A Alemanha está em ruínas. Mais de 20 milhões de mortos, sendo 2 milhões de alemães. E uma nação moralmente destroçada. Pelo Tratado de Versalhes, 1919, o país é declarado culpado e condenado a pagar reparações bilionárias aos vencedores. Um castigo econômico impiedoso. Os Estados Unidos, a França e o Reino Unido tornam-se seus credores. E para viabilizar essa engenharia financeira nasce, em 1930, o Bank for International Settlements. O BIS, o Banco de Compensações Internacionais. Oficialmente, o BIS era parte do Plano Young, 1929, liderado pelos Estados Unidos, com o propósito de administrar as dívidas alemãs e estabilizar a economia europeia. Mas a história muda rapidamente. Em 1929, a Grande Depressão sacode o mundo. Em 1931, o morador Hoover suspende os pagamentos. E em 1932, o Acordo de Lausanne extingue as indenizações. A função pública do BIS desaparece. Porém, em vez de se dissolver, o banco prospera, revelando que sua verdadeira missão sempre foi outra. Nos bastidores,
o BIS fora criado como um clube exclusivo de banqueiros centrais, com imunidade soberana e total sigilo, um espaço onde o dinheiro poderia circular fora do alcance das leis. O principal arquiteto dessa rede secreta foi Montagu Norman, poderoso chefe do Banco da Inglaterra, visto por críticos como um imperador não eleito do dinheiro. Ao seu lado, gigantes como Owen de Jong, Gates McGarra, da JP Morgan, e Djalma Chet, presidente do Reichsbank, uniram forças para erguer uma estrutura de poder financeiro acima das fronteiras nacionais. O historiador americano Carroll Quigley, em Tragedy and Hope, 1966, descreve o que realmente estava sendo construído, um sistema mundial de controle financeiro em mãos privadas, comandado por bancos centrais que agiam em conjunto por meio de acordos secretos. No topo desse sistema, o BIS de Basileia, protegido por um tratado de imunidade assinado com a Suíça em 1930, tornou-o literalmente intocável. Enquanto os banqueiros cimentavam seu império invisível, outro império começava a se erguer das cinzas da Alemanha derrotada. Adolf Hitler, ex-soldado das trincheiras, transformava a humilhação nacional em combustível para o ódio. Em 9 de novembro de 1938, durante Kristallnacht, a Noite dos Cristais, lojas judaicas foram saqueadas, casas destruídas e o ouro dos judeus confiscado. A partir dali, o saque tornou-se política de Estado. O ouro nazista, roubado de milhões, financiaria a máquina de guerra de Hitler. E, ironicamente, aquele banco nascido para evitar outra guerra, o BIS, logo mostraria ao mundo como a neutralidade pode ser o disfarce perfeito para o poder absoluto. Em meio às ruínas da Segunda Guerra Mundial, um nome surge das sombras: o Bank of International Settlements, BIS, o misterioso Banco de Compensações Internacionais, criado em 1930 para administrar as reparações da Primeira Guerra. À frente dele, um homem enigmático, Thomas H. McKittrick, banqueiro americano, elegante, discreto e quase invisível ao olhar público. Mas em 1939 e 1945, enquanto o mundo ardia, McKittrick tomou uma decisão que mudaria a história: manter o BIS neutro, ao menos oficialmente. A promessa era clara: nada de créditos a agressores, nada de lucros de guerra, nada de transações suspeitas. Porém, por trás das paredes de mármore de sua sede em Basileia, Suíça, essa neutralidade era uma farsa. Em 1939, após a invasão nazista da Tchecoslováquia, 15 de março, o BIS ajudou a transferir 23 toneladas de ouro tcheco roubadas pelos alemães, com a cumplicidade do Banco da Inglaterra. Ao seguir os procedimentos formais, o banco legitimou um dos maiores roubos financeiros da história moderna. A partir dali, o fluxo de ouro saqueado se tornou rotina. Em 1943, 82% da renda do BIS vinha de ouro nazista, ouro derretido de alianças, dentes e joias arrancadas de prisioneiros de campos de concentração. Mesmo após países neutros como a Suíça recusarem o ouro alemão, o BIS continuou a aceitá-lo até os últimos dias do conflito, convertendo o que o mundo chamaria de ouro de sangue em instrumentos de guerra. Mais do que um cofre, o BIS se transformou num posto secreto de escuta. McKittrick fornecia à Reichsbank, especialmente a seu vice-presidente Emil Pohl, dados sobre as estratégias financeiras dos aliados, informações que ajudavam o Reich a escapar de bloqueios e sanções, enquanto os Estados Unidos e a Grã-Bretanha tentavam congelar os ativos nazistas. O BIS os tornava líquidos, invisíveis, intocáveis. Em 1944, com o Terceiro Reich em colapso, o BIS carregava sangue em suas planilhas. No mesmo ano, 44 nações se reuniram em Bretton Woods, Estados Unidos, para redesenhar o sistema financeiro global. Lá, Henry Dexter White, do Tesouro Americano, denunciou McKittrick como um traidor.
um americano fazendo negócios com alemães enquanto nossos rapazes morrem na guerra. A resolução foi simbólica. BIS deveria ser abolido, na primeira oportunidade possível, para que nenhum banco voltasse a se aproximar tanto do mal e sobrevivesse impune. No papel, o mundo mudava. Nasciam o FMI e o Banco Mundial, 1945. Mas a lição permanecia. Para governar o mundo é preciso estar acima da lei. E o BIS, o banco que sobreviveu à guerra, ainda vive para provar isso. Os senhores invisíveis do dinheiro, o segredo do banco que nunca morre. 1944. Bretton Woods. Em meio à criação do novo sistema financeiro global, os líderes mundiais juraram abolir o BIS, o Banco de Compensações Internacionais, a instituição que, segundo aliados, carregava ouro nazista e sangue em suas planilhas. Mas nos bastidores, os banqueiros europeus se recusaram a abrir mão de seu santuário. 4 anos depois, em 1948, o decreto de extinção foi silenciosamente revertido. O banco sobreviveu. Enquanto alguns cúmplices do regime nazista eram julgados em Nuremberg, outros eram recompensados. Thomas McKittrick, o americano que presidiu o BIS durante a guerra e manteve relações diretas com os Reichsbank, não apenas escapou impune. Em 1946, foi nomeado vice-presidente do Chase National Bank, em Nova York. Em menos de um ano, passou de banqueiro do Reich a executivo de Wall Street. Protegido pela imunidade diplomática suíça, o BIS não apenas sobreviveu, cresceu. Nos anos de 1960, começou a atuar em conjunto com o Fundo Monetário Internacional, FMI, impondo políticas econômicas em países endividados. Na década de 1970, expandiu-se além da Europa, incorporando Canadá e Japão. Em 1994, mais de 60 anos após sua fundação, até o Federal Reserve, o Banco Central Americano, comprou ações do BIS, selando sua influência planetária. Hoje, o BIS é a instituição mais poderosa e menos conhecida do mundo. Em Basileia, sua torre circular é uma fortaleza moderna, cercada por sistemas anti-incêndio de última geração, um bunker subterrâneo e segurança militar. Lá, a cada 2 meses, 19 governadores de bancos centrais se reúnem no Comitê Econômico Consultivo. Nenhum ministro, nenhum jornalista, nenhum cidadão sabe o que é discutido ali. As reuniões oficiais duram 1 hora, mas o verdadeiro poder se revela depois, durante o jantar no 18º andar, onde vinhos raros e conversas informais moldam decisões que movem trilhões de dólares. Nada é registrado, nenhum documento é assinado. A palavra dos participantes é lei. Esses homens se veem como sacerdotes do dinheiro, formados nas universidades mais prestigiadas, convencidos de que apenas eles compreendem o funcionamento da economia global. Enquanto isso, a inflação explode, o custo de vida sobe e bilhões lutam para sobreviver, sem saber que seus destinos são decididos em salas onde nunca poderão entrar. Ao final do fim de semana, os carros pretos partem de volta ao aeroporto de Zurique. Nenhum passaporte é verificado, nenhuma mala é revisada. O BIS continua intocável, um Estado dentro do Estado e o verdadeiro coração invisível do poder mundial. O dinheiro invisível, a nova era da moeda controlada. Após o discreto encontro em Basel, na Suíça, epicentro do poder financeiro mundial desde a fundação do Banco de Compensações Internacionais, BIS, em 1930, uma frota de carros parte do aeroporto de Zurique. Cada executivo retorna ao seu país, aos seus gabinetes e púlpitos, levando consigo uma narrativa cuidadosamente construída. A inflação é apenas transitória. Era 2021 e o mundo ainda tentava se reerguer da pandemia, enquanto governos e bancos centrais injetavam trilhões nas economias. O público acreditou por um tempo, mas logo a farsa se desfez. A inflação persistiu, corroendo salários e multiplicando fortunas nas mãos de poucos. Enquanto famílias lutavam para sobreviver ao aumento dos preços, em Basel preparava-se o próximo passo, um projeto ainda maior,
a transformação total do dinheiro. Houve um tempo, não muito distante, em que o dinheiro era apenas dinheiro. Cédulas e moedas passavam de mãos em mãos sem rastros, sem política, sem algoritmos. Eram livres de vigilância. Funcionavam sem bateria, sem Wi-Fi e sem controle. Para refugiados, idosos e vítimas de violência, o dinheiro físico representava proteção e anonimato. Então veio 2020. A pandemia trouxe não apenas o vírus, mas o medo. O toque se tornou ameaça. O dinheiro passou a ser visto como sujo, contaminado. Governos e bancos aproveitaram o momento para promover um novo modelo seguro, o dinheiro digital. Surgiam os pagamentos sem contato, as transações invisíveis. A promessa de praticidade, mas, junto delas, o fim do anonimato. Nesse momento, nascem as moedas digitais de bancos centrais, CBDs, programáveis, rastreáveis, permanentes. Um passo além do dinheiro eletrônico comum. As CBDs seriam controladas diretamente por bancos centrais, substituindo gradualmente o papel moeda. Diferente do Bitcoin, criado em 2009, com o ideal de liberdade financeira, as moedas digitais estatais carregam o oposto, total supervisão. Em 2022, o BIS assumiu oficialmente a coordenação global desses projetos. Do seu Innovation Hub, em Basel, supervisiona dezenas de testes internacionais, com a promessa de incluir os não bancarizados e reduzir custos de transação. Na superfície, soa como progresso, mas nas entrelinhas ergue-se uma rede de rastreamento financeiro global, apoiada por gigantes como Visa, Mastercard e o FMI. O dinheiro, que um dia simbolizou independência, está sendo reprogramado. O mundo caminha silenciosamente para uma era em que cada transação poderá ser observada, cada gasto autorizado e cada cidadão controlado. O sistema invisível. Quando o dinheiro se torna uma prisão digital. Durante anos, pequenas concessões foram feitas em nome da conveniência. O medidor inteligente que parecia inofensivo, o smartphone que facilitava a vida, o QR Code que acelerava pagamentos. Tudo aceitável, até o dia em que cada uma dessas tecnologias se conectou num único sistema. Foi nesse ponto que, segundo críticos, o mundo começou a se transformar num campo de concentração digital. O perigo não estava em um simples aplicativo ou em um cartão sem contato, mas na convergência de tudo isso: identidade digital, dinheiro digital e inteligência artificial. Quando essas peças se encaixam, o resultado é um mecanismo de controle total, capaz de vigiar, registrar e restringir cada movimento. A ideia de moedas digitais de bancos centrais, CDBs, que ganhou força a partir de 2020, durante a pandemia, é apresentada como um avanço inevitável. Mas por trás da promessa de eficiência, esconde-se o risco de um poder sem precedentes nas mãos de poucos. Em 2023, mais de 130 países, representando 98% do PIB mundial, já testavam versões dessas moedas sob a supervisão do Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Banco de Compensações Internacionais, BIS, em Basel, Suíça. Os bancos centrais afirmam que o objetivo é a inclusão financeira. No entanto, cada crise, da Grande Depressão de 1929 à crise de 2008, passando pela inflação pós-Covid-19, fortaleceu ainda mais essas instituições, que hoje controlam não apenas juros e crédito, mas também, em breve, o próprio dinheiro. Combinadas à inteligência artificial, as CBDs podem tornar-se ferramentas de vigilância. Cada transação monitorada, cada despesa avaliada, cada comportamento registrado. Gastou demais em fast food? O sistema sabe. Doou a uma causa política? Seu nome pode ser marcado. Descumpriu padrões sociais? Sua conta pode ser bloqueada. O dinheiro deixa de ser liberdade. Torna-se uma coleira digital. Nos bastidores, o BIS Innovation Hub já delineia o manual de regras para esse novo mundo financeiro. Diferente do papel moeda anônimo, as moedas digitais permitirão aos bancos centrais controle absoluto sobre regras e usos, segundo declarações de seus próprios diretores em 2022.
Eles afirmam que não controlam o seu dinheiro, apenas quem o controla. Mas no fim, a pergunta que paira sobre o futuro é outra. Se o dinheiro pertence a eles, até onde vai a nossa liberdade?